Então nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1. Hoje nós ressaltaremos o seguinte tema: o Evangelho de Deus. É um tema também expresso de uma forma incomum. Geralmente nós ouvimos falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus. Mas em Romanos capítulo 1, nós ouvimos o Evangelho de Deus. Há também, no texto que leremos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo apresenta logo no começo essa expressão, o Evangelho de Deus. E lendo o texto durante a semana, meditando sobre o texto, essa expressão me chamou a atenção. O Evangelho de Deus, diferente. Confesso que não parei para pesquisar, mas não sei se existe no Novo Testamento um outro lugar onde temos esta mesma expressão, o Evangelho de Deus. Eu sei que o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aparece repetidas vezes. O Evangelho de Deus. Romanos 1, versículos 1 a 17. Peço que você acompanhe silenciosamente a leitura em sua Bíblia. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. O Evangelho de Deus. O pastor Martyn Lloyd-Jones aposentou-se em 1968, devido a problemas de saúde. Na ocasião, ele estava expondo a carta de Paulo aos Romanos para a igreja, onde era pastor. Já havia 16 anos. O último sermão que pregou foi em Romanos 15, 27. Então ele se aposentou antes de terminar de expor toda a carta. Ainda faltavam os versículos finais do capítulo 15 e todo o capítulo 16. Pela média, para isso, gastaria pelo menos mais um ano expondo a carta de Paulo aos Romanos. Os irmãos não precisam se preocupar, nós não vamos gastar todo este tempo. Nós vamos andar bem mais rapidamente do que fez Martyn Lloyd-Jones. Ele amava esta carta. Agostinho amava essa carta. Na verdade, Agostinho se converteu lendo um texto desta carta que Paulo escreveu aos Romanos. Martinho Lutero odiava de início e depois passou a amar essa carta. Odiava porque ele não entendia bem, não concordava bem com aquilo que o texto diz, por exemplo, no versículo 17 que nós lemos aqui. Mas ele foi tocado por Deus. E quando ele compreendeu a mensagem expressa em Romanos, ele chegou a dizer: as portas do paraíso se abriram para mim. O pastor John Piper, dos nossos dias, declara também amar profundamente esta carta e ter o seu ministério totalmente influenciado pela carta de Paulo aos Romanos. Tanta coisa aconteceu na história. Citei alguns exemplos, mas tanta coisa aconteceu, cuja motivação foi a mensagem de Deus através da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Eu nunca preguei expositivamente, sequencialmente em Romanos. Já estou no meu 24º ano como pastor e nunca fiz isso. E nunca fui membro de uma igreja na qual os pastores pregaram expositivamente Romanos. Eu nunca acompanhei, então, uma série de palavras, de pregações nesta carta tão maravilhosa e que tem abençoado tantas e tantas vidas no decurso da história. Que privilégio eu considero para mim neste momento, juntamente com os meus companheiros de pregação da palavra de Deus, poder compartilhar a carta de Paulo aos Romanos com a igreja de Ouro Branco. E que privilégio para a igreja de Ouro Branco receber estas instruções. Que privilégio! E desde já eu quero conclamar vocês, irmãos, a orarem de uma forma especial pelos pregadores, para que Deus, através de nós, compartilhe com vocês as grandezas do Evangelho, que é o poder dele mesmo para a salvação de todo o que crê. Ore por nós. Nós precisamos de suas orações. E nós queremos que este tempo seja um tempo de transformações profundas e permanentes na nossa igreja, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu Romanos, estava em Corinto, na Grécia, em sua terceira viagem missionária.
Romanos, se você perceber aí, na forma como os livros do Novo Testamento são arranjados, é a primeira carta de Paulo a aparecer no cânon. Nós temos os 4 evangelhos, depois o livro histórico de Atos, e a primeira carta paulina, carta de Paulo aos Romanos. Embora não tenha sido a primeira a ter sido escrita, na verdade está entre as últimas. E foi escrita a uma igreja onde Paulo ainda não havia estado. Isso é muito interessante. Paulo não conhecia pessoalmente a igreja em Roma. Ele ainda não havia passado por lá. Já havia visitado tantas cidades, tantas regiões no Império Romano, mas ainda não havia passado pela capital do Império. Ele ainda não conhecia pessoalmente a igreja em Roma. Possivelmente a igreja em Roma tenha surgido como fruto de Atos 2. Lá no começo deste livro histórico, quando o Espírito Santo foi derramado, e ali havia pessoas de todo o império, que haviam estado ali para a festa de Pentecostes, e depois essas pessoas voltaram para suas casas, para suas regiões, possivelmente ali, 25 anos antes da carta ser escrita. A igreja já havia começado em Roma, através desses cristãos convertidos em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Por esses motivos, irmãos, Paulo não ter sido o plantador da igreja em Roma, pelo fato de ele nem ao menos ter passado por Roma, ele conhecia algumas pessoas de lá. No final da epístola, ele vai citar nominalmente quase que 30 pessoas, em torno de 30 pessoas, por nome. Ele vai citar essas pessoas, havia parentes dele lá, mas ele não havia estado lá, não conhecia pessoalmente a igreja. E além disso, ele queria que Roma fosse parceira na obra missionária. Paulo tinha um plano, e o plano dele era o seguinte: ele queria passar em Jerusalém para uma breve estadia lá, quando ele levaria os donativos às igrejas da Acaia e da Macedônia, para as igrejas pobres, ou os irmãos das igrejas pobres em Jerusalém. Depois de estar em Jerusalém, ele queria ir até Roma, visitar aquela igreja, compartilhar o evangelho com aquela igreja, compartilhar dons espirituais e receber dos irmãos também, e depois ele queria ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha. Ele queria avançar mais os limites do seu ministério, e queria chegar na Espanha, e queria que Roma, a igreja em Roma, fosse a igreja que o enviasse. Ele já havia sido enviado das 3 primeiras viagens missionárias pela igreja de Antioquia, da Síria, mas agora ele queria uma nova parceira, mais próxima da Espanha, seria a igreja em Roma. Então Paulo escreve, ele escreve se apresentando, e apresentando o evangelho que ele pregava, assim como um missionário, quando vai numa igreja, para buscar uma parceria missionária, ele fala da sua visão, ele fala dos seus planos, ele fala daquilo que ele irá fazer, como irá compartilhar, e Paulo faz isso nessa carta. Ele expõe de forma como ele não expõe em nenhuma outra carta, com detalhes, com profundidade, o Evangelho, que ele chama o meu Evangelho, e que aqui no versículo 1 ele diz, o Evangelho de Deus. E por isso essa carta é tão especial, tendo em vista estas circunstâncias peculiares, esta carta é tão especial. E o nosso propósito hoje é introduzi-la, observando os seus versículos iniciais, que nós já lemos. O nosso tema, o Evangelho de Deus. E em primeiro lugar,
eu quero destacar o Evangelho de Deus, Paulo e os romanos. Esta relação, o Evangelho de Deus, Paulo e os romanos. Eu vou começar com Paulo e os romanos. Versículo 1, Paulo, versículo 7, os romanos. E no meio desses dois versículos, os versículos 2 a 6, o Evangelho de Deus. Quando a gente olha para o versículo 1 e a gente fala de Paulo, a gente percebe o seguinte, que não é sobre quem Paulo era, mas é sobre a quem Paulo pertencia. De quem ele era. E o texto diz da seguinte forma: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esta apresentação. Percebam que o texto fala de Deus. Paulo é apenas passivo aqui. Mas ele foi chamado para ser apóstolo. Ele era servo de Jesus Cristo. E ele havia sido separado para o Evangelho de Deus. Isso era o que importava. Paulo não começa a carta apresentando suas credenciais políticas, de cidadania, mostrando seus feitos. Isso não era o mais importante. Paulo nem ao menos se apresenta como cidadão romano, um título tão almejado naquela época. Não. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. É assim que ele começa a se colocar, sempre passivo, debaixo da autoridade do seu Deus. Era o que para ele importava. Ele havia sido chamado para ser apóstolo. E quanta coisa está por trás do chamado de Paulo. Nós conhecemos a história deste homem, e esse chamado foi extraordinário. Como que nascido fora do tempo. Ele tinha um propósito em mente, ele tinha uma ação a ser desenvolvida, e de repente o Senhor Jesus Cristo entra na vida dele e transforma totalmente a sua história e o torna seu apóstolo, seu enviado, como que carregando uma procuração assinada pelo próprio Senhor Jesus, para que ele autorativamente, ou de forma autoritativa, melhor dizendo, pudesse representar o seu Senhor, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, separado de algo para algo, separado da religiosidade, separado do eu, para o Evangelho de outro alguém que ele perseguia e do qual ele se tornou servo. Assim Paulo começa, mostrando que não tinha a ver com ele, tinha a ver com aquele a quem ele pertencia. No versículo 7 ele fala então dos romanos: a todos os amados de Deus que estais em Roma. Ele escreve aos cristãos romanos, amados de Deus. Assim ele se dirige aos romanos. Ele era servo de Deus, de Jesus Cristo, e apresenta os romanos como amados de Deus. Interessante que em João, quando o Senhor Jesus Cristo fala dos seus discípulos, ele diz o seguinte: já não os chamo mais servos,
porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, eu vos tenho chamado amigos. Eles eram amados. E Paulo usa isso para se referir a eles como algo elogioso, um privilégio. Amados de Deus. Chamados também. Se você perceber, o texto vai dizer chamados. Mas não para ser apóstolos como Paulo. O chamado para apóstolo, para o apostolado, era muito específico. Os 12, depois Paulo, como um nascido fora do tempo, basicamente. Mas os cristãos em Roma foram chamados para serem santos. Chamados para serem santos. Eles tinham esse chamado. Era o chamado daqueles irmãos. E eles também haviam sido separados. Com o chamado houve a separação. Separados de algo para algo. Paulo havia sido separado para o Evangelho de Deus, comissionado a ser um pregador. Aqueles cristãos em Roma haviam sido separados, dependendo da vida, da história de cada um deles, de tantas coisas que os prendiam. Mas eles haviam sido separados de algo para algo, da religiosidade, dos pecados escravizadores, drogas, prostituição, materialismo, hedonismo e por aí vai. Eles haviam sido separados para viverem para Deus. O Evangelho de Deus, Paulo e os romanos. Vimos Paulo, vimos os cristãos. Eu quero observar rapidamente aqui os versículos 2 a 6, o Evangelho. E vejam só, eu não vou entrar em detalhes, irmãos, porque o que está aqui, de forma resumida, vai ser exposto à medida que o texto avançar em Romanos. Então, eu quero apenas apresentar de forma bem sucinta as partes. O Evangelho, sua preparação. O texto vai dizer no versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. A preparação do Evangelho. O Evangelho não é algo novo. O Evangelho não começou no Novo Testamento. O Evangelho não começou com o ministério do Senhor Jesus Cristo quando se encarnou. O Evangelho começou lá atrás, quando os profetas de Deus falavam, quando os profetas de Deus proclamavam os planos eternos de Deus, quando os profetas de Deus foram levantados para dizer o que é que Deus planejava desde toda a eternidade e que efetivamente estava por fazer. A preparação do Evangelho, as promessas do Antigo Testamento. O Evangelho não é novo em natureza, é o mesmo e único Evangelho desde Gênesis. O centro do Evangelho, versículos 3 e 4. O texto vai dizer, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O centro do Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Está bem claro aqui nos versículos 3 e 4. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há outro centro. Não há nada que seja mais importante do que esta informação. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, na sua encarnação, no seu estado de humilhação e de exaltação, que veio em carne, da descendência de Davi, que deixou sua glória, que se humilhou,
mas que foi declarado ou confirmado Filho de Deus com poder, pela ressurreição de entre os mortos, como nós vimos na semana passada. Esse é o centro do Evangelho. A motivação do Evangelho. Nós podemos observar no versículo 5, na parte inicial, quando o texto diz o seguinte: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Por intermédio dele, o centro do Evangelho, o Filho de Deus, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. A motivação do Evangelho, o nome do Senhor. Essa é a motivação, a glória do seu nome, a exaltação do seu nome, o conhecimento do seu nome. Também o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O Evangelho promove a glória, o nome do Filho, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome. Essa é a motivação. Irmãos, isso é muito importante. Nós devemos viver e devemos pregar o Evangelho, não simplesmente para sermos obedientes, não simplesmente por amor aos perdidos. Um missionário não deve ir para uma terra estrangeira por amar os perdidos, simplesmente por amor às almas perdidas. Um missionário deve pregar o Evangelho por amor do seu nome, do nome de Jesus. O que deve mover o cristão a ser santo é o amor a Jesus. O que deve nos mover a servir a Deus, a nos reunir como igreja, é o amor a Jesus, ao Senhor que se entregou por nós, ao Senhor que nos comprou, de quem nós somos. Deve ser a motivação para que cumpramos a grande comissão, o amor a Jesus, por causa do seu nome. Diante deste motivo supremo, todos os outros motivos devem se curvar, porque somos igreja por amor do seu nome, por amor a Jesus. Somos uma igreja cristã, uma igreja de Cristo, uma igreja de Jesus. Motivação do Evangelho, o objetivo do Evangelho. O texto prossegue no versículo de número 5, por amor do seu nome, para a obediência por fé. Para a obediência por fé. O objetivo. Aqueles que são chamados por amor do seu nome devem obedecer o Evangelho. E à medida que obedecem, vão sendo conformados à imagem do Filho. Aqui o apóstolo não é incoerente com o que ele vai dizer adiante, quando ele fala acerca da justificação unicamente pela graça, mas aqueles que são justificados, são transformados e são levados a viver uma vida de obediência por fé. Este é o objetivo do Evangelho, não por moralismo, não por religiosidade, mas por relacionamento transformador com Deus. É por isso que depois de lançar a base da doutrina nos capítulos 1 a 11, a partir do capítulo 12, Paulo vai dizer, já que é assim, já que é desta forma, vocês devem ser transformados pela renovação da vossa mente. Vocês devem viver à altura daquilo para o que vocês foram chamados. Vocês devem adequar a vida de vocês ao chamado que vocês receberam. O justificado pela fé anda em obediência a seu novo Senhor. Na verdade, ele é Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus. E nós também somos escravos e devemos andar em obediência. O alcance do Evangelho. O versículo 5 prossegue, para obediência por fé, entre todos os gentios. Entre todos os gentios, o alcance
do Evangelho. E Paulo acrescenta aqui então os romanos, de cujo número sois também vós. O alcance. E Paulo está dizendo, olha, o Evangelho é para todas as nações, é para todos os povos. E a igreja em Roma era predominantemente gentílica. Havia judeus lá também, mas era uma igreja predominantemente de gentios. E Paulo fala que o alcance é para todos os gentios. E louvado seja Deus, porque este evangelho chegou à América, chegou à América do Sul, chegou ao Brasil, chegou na nossa região. Homens de Deus, chamados como Paulo foi chamado, separados como Paulo foi separado, servos como Paulo era servo, deixaram o lugar onde habitavam, e em obediência ao seu Senhor, vieram ao Brasil e pregaram o Evangelho, e hoje nós somos fruto desse movimento. Louvado seja Deus por isso. O alcance todas as nações. E o efeito do Evangelho está no versículo de número 6. Um povo para Cristo. Um povo para Cristo. Veja o versículo 6, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Para pertencerem a Jesus Cristo, para serem dele. Esse é o efeito do Evangelho. O Evangelho tem formado, desde o primeiro século, através da encarnação do Senhor, mas antes disso, através das promessas proféticas, desde que o homem caiu, o Evangelho tem chamado pessoas para formarem um povo, para ser de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus. Paulo e os romanos. Eu quero prosseguir, irmãos, o texto, agora nos versículos 8 a 15, e a segunda parte nós vamos falar sobre o Evangelho de Deus, oração e dívida. O Evangelho de Deus, oração e dívida. No versículo de número 8, Paulo, primeiramente, dá graças a seu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante aos romanos, dizendo que a igreja em Roma era conhecida por toda parte. Onde o império alcançava, a igreja de Roma era conhecida, a fama dela havia chegado. Por toda parte era proclamada a fé dos cristãos em Roma. Uma igreja, como eu disse, possivelmente já tinha em torno de 25 anos de existência. Era uma igreja cuja fé era conhecida e reverberava pelas regiões do império. Havia chegado até lá e de lá estava espalhando. Quando a gente chega nos versículos 9, 10 e 13, eu quero ressaltar aqui um ponto importante. No versículo 9, o apóstolo diz, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. O evangelho de Deus, a oração e a dívida. Suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Aí a gente vai lá para o versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Vamos observar essa mensagem aqui quando ele fala do Evangelho de Deus atrelando a oração. E ele diz que Deus era testemunha do quanto ele orava para que ele pudesse ir até Roma. E Paulo diz que ele já havia tentado outras vezes
mas que havia sido impedido. Deus é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E eu suplico a Deus que, em algum tempo, pela vontade dEle, Ele me ofereça boa ocasião de visitar-vos. E eu tenho tentado, eu já quis ir, mas entendo que a vontade de Deus ainda não foi que eu fosse. Algumas lições que nós podemos tirar aqui da oração, conforme Paulo expõe a sua realidade neste texto. Nem sempre Deus responde nossas orações imediatamente. Nem sempre. E se Deus tivesse respondido de imediato às orações de Paulo? Uma consequência nós já podemos assinalar aqui. Já nós não teríamos a carta aos Romanos como temos hoje nas Escrituras. Talvez até teríamos uma carta aos Romanos, mas não com este teor. Talvez ele escreveria respondendo a questionamentos, resolvendo problemas, como ele fez, por exemplo, quando escreveu aos Coríntios. Mas como ele não conhecia aquela igreja, e como ele queria se apresentar, ele então apresenta o meu evangelho, como ele disse, e faz de forma bem detalhada e profunda. A demora de Deus em responder à oração de Paulo, talvez nós possamos dizer assim, tinha pelo menos um propósito, que nós tivéssemos a carta de Paulo aos Romanos. E como essa carta tem feito diferença no decurso da história? Deus nem sempre responde às orações imediatamente, mas Deus sempre responde às orações no seu tempo, do seu modo. Paulo queria sair de Corinto, ir para Jerusalém, e de Jerusalém ir para Roma, e de Roma ser enviado para a Espanha. Paulo não cumpriu o seu propósito, como havia planejado, porque Deus tinha outros planos. Paulo não saiu imediatamente de Corinto e foi para Jerusalém, ele precisou passar em outros lugares. Depois Paulo foi para Jerusalém, e ele foi preso. E anos se passaram. Ele acabou chegando a Roma, de uma forma que ele não esperava. Ele chegou a Roma como prisioneiro. Deus nem sempre responde nossas orações imediatamente, mas Deus sempre responde nossas orações no seu tempo e do seu modo. Paulo foi para Roma preso. Não no seu tempo, não do seu modo. Aí, como Paulo, nós exclamamos, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Deus tem os seus planos. E Paulo escreve, quando estava em Roma, preso, aos Filipenses, uma das cartas da prisão, e ele diz o seguinte: eu, estando preso, ou estar preso, na verdade, tem contribuído para o avanço do Evangelho. As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Deus sabia o que estava fazendo. E Paulo se submetia à vontade de Deus. O Evangelho de Deus, a oração e a dívida. Nós chegamos nos versículos de número 11 e 12, quando Paulo fala do propósito pelo qual ele queria passar por Roma. Desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha.
Em humildade, Paulo se coloca aqui como um apóstolo, mas sabendo que seria abençoado pela igreja também. A igreja tinha algo a oferecer a ele. E como as igrejas abençoam os mensageiros de Deus, como a igreja abençoa os mensageiros de Deus, como somos edificados pelos dons dos irmãos, os dons dos servos de Deus na igreja. E por fim, os versículos 14 e 15, que falam da dívida, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ele se colocava como devedor. John Stott, o expositor bíblico, o comentarista, falando sobre esses versículos, diz que há duas formas de alguém se endividar. A primeira forma é quando pede dinheiro emprestado a alguém. A pessoa se endivida, ela precisa pagar este empréstimo feito. E a segunda forma é quando se recebe dinheiro de um terceiro para dar a alguém. A pessoa também se endivida, porque ela está em mãos com algo que ela precisa passar para alguém, não é dela. E é nesse segundo sentido que Paulo estava em dívida. O Senhor Jesus Cristo confiara o evangelho a Paulo, para que ele o oferecesse aos gentios. O Senhor Jesus Cristo fez de Paulo um devedor. E por isso ele diz, olha, quando eu fui feito apóstolo aos gentios, eu fui feito devedor. Eu recebi algo da parte de Deus para passar adiante. E eu preciso passar adiante. O evangelho é para ser compartilhado. O evangelho é para ser distribuído. Quando nós recebemos o evangelho, assim como aconteceu com Paulo, nós temos uma dívida. Não temos permissão de ficar com ele para nós mesmos apenas. Precisamos reparti-lo. Precisamos compartilhar o evangelho. Irmãos, e isso é algo tão sério. Quando nós olhamos para nós mesmos, como recebedores do evangelho, e olhamos para as pessoas com as quais nós convivemos, e percebemos que a palavra nos diz que nós somos devedores a essas pessoas. Nós estamos em dívida, porque o nosso Deus nos confiou algo para que nós passemos adiante. E precisamos passar adiante aquilo que nós recebemos. Como Paulo, somos devedores. E devemos cumprir aquilo que Deus espera de nós. Devemos ter a disposição para pagar nossa dívida, assim como Paulo teve disposição para pagar a dívida dele. E vejam que é interessante também quando o texto fala que Paulo queria ir aos romanos. O pagar a dívida tanto tem a ver com a edificação da igreja, quanto com a pregação a incrédulos. Nós pagamos a dívida quando cumprimos o nosso dom na edificação da igreja de Cristo e quando nós pregamos o evangelho àqueles que ainda não conhecem a Cristo. E por fim, os versículos 16 e 17, o evangelho de Deus e a justiça de Deus. O evangelho de Deus, Paulo e os romanos, o evangelho de Deus, a oração e a dívida, o evangelho de Deus e a justiça de Deus. Pois não me envergonho do evangelho. E quando Paulo disse que não se envergonhava do evangelho, está pressuposto
que o evangelho não é natural para o homem, por isso é natural que o homem se envergonhe dele. Naturalmente, o homem é levado a se envergonhar do evangelho. O Senhor Jesus Cristo disse, olha, todo aquele que nessa geração pervertida, corrupta, se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse para Timóteo, Timóteo, não se envergonhe de mim como encarcerado por causa do evangelho, mas prossiga, Timóteo, pregue a palavra, não se envergonhe. E Paulo então dizia, eu não me envergonho do evangelho. Nós devemos, irmãos, vencer esta tendência natural da própria carne, que é resistir àquilo que é o evangelho de Deus, que nos faz ficar como que atados e reservados, e nos impede de compartilhar o evangelho com mais ousadia, com mais vigor, com mais fervor, com mais ânimo, ardor, disposição. Nós precisamos vencer este atrito que muitas vezes quer nos impedir de abrir a boca e falar do nosso Deus, do nosso Salvador. Eu não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho. Como não nos envergonhar do evangelho? Eu quero finalizar ressaltando alguns pontos que Paulo coloca. Como não nos envergonhar do evangelho? Nós não nos envergonhamos do evangelho quando entendemos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando nós entendemos que através do evangelho Deus pode quebrantar corações. E Paulo tinha essa experiência na própria vida. O evangelho o alcançou. O evangelho personificado, o próprio Senhor Jesus o alcançou. E ele foi totalmente transformado. E como ele disse em outro lugar, olha, se o evangelho me mudou, eu, o pior, isso vai servir de exemplo para muitos outros, do poder da graça transformadora, a graça que alcança, a graça que transforma. Eu não me envergonho porque é o poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus para a salvação. Se alguém tem que ser salvo, esse alguém será salvo pelo evangelho. A igreja não precisa inventar, a igreja não precisa ser criativa, criar algo novo, algo diferente, algo moderno. A igreja precisa simplesmente pregar o evangelho. Você não precisa de ideias mirabolantes, você precisa apenas de coragem e não se envergonhar e compartilhar o evangelho com um amigo, com um vizinho, com o parente, com o conhecido, o colega de trabalho, o colega de faculdade, o colega de escola. É o poder de Deus para a salvação. E se alguém tem que ser salvo, é salvo pelo evangelho. E Paulo então diz, eu não me envergonho, porque é o poder. Olhe para a sua vida, meu irmão. Esse poder já foi manifestado. Se você é salvo hoje, esse evangelho já transformou sua vida. É o poder para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Sábios, ignorantes, gregos, bárbaros, judeus, o evangelho atinge o centro do clamor mais profundo da humanidade. O evangelho é a única água que mata a sede da alma. As pessoas não precisam de um emprego melhor. As pessoas não precisam de um casamento melhor. As pessoas não precisam de mais dinheiro, de mais patrimônio. Isso tudo é secundário.
o que lá no fundo do coração uma pessoa precisa para ter sentido, propósito na sua vida, encontrar-se consigo mesmo e com Deus, é o Evangelho. O rico precisa, o pobre precisa, o sábio precisa, o analfabeto precisa. O Evangelho atende ao clamor universal da humanidade. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Judeu, grego, bárbaro. O apóstolo Paulo, ainda em Filipenses, falando a respeito de sua própria experiência, ele diz o seguinte: olha, se fosse para eu olhar logicamente, capítulo 1, a partir do versículo 21 até o versículo 24, resumo aqui rapidamente, se fosse para olhar logicamente, eu preferia morrer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para que ficar nesse mundo, onde há tanta imperfeição, onde há dor, onde há sofrimento, onde há lágrimas? Mas se estar neste mundo produz fruto para o Evangelho, se estar nesse mundo produz glória para Deus através da propagação do Evangelho, eu vou permanecer neste mundo. De um e de outro lado estou constrangido, mas eu quero produzir glória ao meu Deus. Meu irmão, nós estamos aqui neste mundo para produzir glória a Deus, através da vivência do Evangelho e da propagação do Evangelho. É isso que está por trás da nossa vida neste mundo como cristãos. Produzir glória para Deus através da vivência do Evangelho e da propagação do Evangelho. Viver a salvação que Deus nos dá através do seu poder e proclamar esta salvação que Deus nos dá por meio do seu poder. E Paulo ainda diz, ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o meio através do qual Deus revela sua justiça. É o meio através do qual Deus revela a justiça, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus para a salvação. A justiça do Deus que sofre a nossa pena para nos dar a absolvição, por meio da morte substitutiva de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Romanos falará muito disso, então eu só cito aqui no momento. E por fim, Paulo não se envergonhava do Evangelho. Ele, como um bom judeu, alguém que havia sido fariseu, conhecedor profundo das Escrituras, Paulo diz, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o cumprimento das Escrituras. O justo viverá por fé. Ele cita Abacuque, texto que nós vimos recentemente. Enquanto o povo de Deus aguardava o juízo de Deus na época de Abacuque, deveria descansar em sua fé, confiando que Deus estava no controle e faria o melhor. O justo viveria por fé. Ou uma outra tradução, aquele que pela fé é justo, viveria. O justo pela fé viverá, ou o justo viverá pela fé. Seja como for, o justo viverá e a fé é essencial. E Paulo diz, olha, não me envergonhe, como está escrito, o Evangelho é o cumprimento das Escrituras. O Evangelho de Deus, Paulo e os romanos. O Evangelho de Deus, a oração e a dívida. O Evangelho de Deus e a justiça de Deus.
Por que Evangelho de Deus? Por que não o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Porque Paulo usa aqui em Romanos essa expressão, o Evangelho de Deus. O comentarista Léo Morris, em sua exposição de Romanos 1, versículo 1, quando o texto coloca Evangelho de Deus, encerra dizendo o seguinte: Deus é a palavra mais importante nesta epístola. Na carta de Paulo aos Romanos, cerca de 160 vezes, aproximadamente 10 vezes por capítulo. Romanos é um livro sobre Deus. Nenhum assunto é tratado com a frequência de Deus. Tudo que Paulo toca nesta carta, ele relaciona com Deus. Na nossa preocupação em compreender o que o apóstolo está dizendo sobre a justiça, a justificação e coisas do gênero, não devemos ignorar a sua tremenda concentração em Deus. Não há nada parecido em outro lugar. Aqui Paulo, ou Léo Morris, tenta mostrar porque Paulo diz no versículo 1 o Evangelho de Deus. Deus é o centro de Romanos. O pastor John Piper ressalta isso. Deus é o centro de Romanos. Não há nada parecido em outro lugar. Irmãos, que esse Deus, o centro da carta de Paulo aos Romanos, o Deus do Evangelho, edifique nossa vida e nos chame para cada vez mais perto de si mesmo, à medida que estudarmos esta carta tão maravilhosa.